Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 1, nós estaremos lendo o texto da palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga a Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós continuamos na Tua presença nesta noite. Nós acabamos de ouvir a Tua santa e bendita palavra. E agora rogamos ao Senhor humildemente que o Senhor fale conosco. Que esta palavra, meu Deus, venha de encontro aos nossos corações e que possa transformar a nossa alma, renovar a nossa fé, purificar o nosso coração. Pois necessitamos do Senhor nesta noite. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Quero começar o sermão desta noite, queridos, fazendo a você uma pergunta. Você sabe o que significa a expressão sujeitai-vos a Deus? Quem é que sabe o que significa essa expressão? Sujeitai-vos a Deus. Levanta a mão, alguém sabe o que isso significa? Vou começar lhe dando um exemplo. Quando você começa a trabalhar para o patrão de uma loja, você se coloca em uma posição em que não estava anteriormente. Por exemplo, se você entrar em uma loja como cliente, você está livre para transitar, para ir, para vir, por onde você quiser, certo? Se você entra nessa loja como cliente, você está livre para entrar a hora que você quiser e sair a hora que você quiser, para observar tudo que tem lá ou não. No entanto, quando você se torna então um empregado desta loja, um funcionário, o seu empregador tem o direito de fazer a você certas exigências, de que você, enquanto estiver no seu local e no horário de trabalho, você precisa seguir. Então, uma coisa é você estar na loja como cliente, e outra coisa é quando você está nesta mesma loja como um funcionário. Então, o seu patrão lhe dirá quando você estará lá e quando você poderá ir embora.
A sua parte como empregado é respeitar esse relacionamento e obedecer ao que lhe for dito e ordenado. Não é assim que funciona? Amém? Quantos aqui trabalham? Quantos aqui tem patrão? Então você está já acostumado com esta relação, com esse relacionamento entre empregado e patrão. A palavra sujeição, queridos, que nós acabamos de ler aqui, a palavra sujeição, que é a mesma coisa que submissão, em nossa cultura tem um sentido totalmente diferente. Para nós, sujeição significa que um manda, ordena, obriga e impõe, enquanto o sujeito, o submisso, simplesmente acata as ordens. Esta é a cultura que nós vivemos. Esse é o pensamento que nós temos com relação à sujeição e à submissão. Mas aqui, queridos, em Tiago, capítulo 4, versículo 7, você que está com a sua Bíblia aberta, significa, queridos, obediência voluntária. O versículo de número 7 diz: sujeitai-vos, portanto, mas resisti ao diabo. Então, essa sujeição que nós vemos aqui na Bíblia, não é a mesma sujeição que nós conhecemos na nossa cultura. Essa sujeição que nós vemos aqui, querido, essa sujeição, ela significa uma obediência voluntária. Você não faz algo obrigado, você não faz algo com o coração amarrado, você não faz algo porque você está sendo pressionado, mas você se sujeita de acordo, em obediência, como uma ação voluntária, algo que acontece de dentro do seu coração a Deus. Queridos, Tiago 4,7, onde diz claramente: sujeitai-vos a Deus. Então, voluntariamente devemos nos posicionar de uma forma submissa ao Senhor. Servir e nos submeter ao Senhor não deve ser apenas uma atitude, mas um desejo, um anseio de nossa alma. Sujeitar ao Senhor não pode ser algo feito forçado. Você não pode estar diante da presença de Deus simplesmente por uma obrigação, ou por uma mera religiosidade, onde você precisa cumprir uma tabela. Mas você precisa se sujeitar ao Senhor, estar diante dEle, diante da gloriosa presença dEle, com o coração aberto e voluntário, em amor e gratidão por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida. Amém, queridos? Mas na prática, o que significa o termo sujeitai-vos a Deus? E por que eu deveria me sujeitar? Que benefício prático, queridos, isso tem? Nós vamos analisar nesta noite. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, e nós vamos então ver na prática, por que eu deveria me sujeitar? E que benefício isso traz à minha vida? Para responder essa pergunta, queridos, nós devemos olhar para os versículos anteriores. E é por isso que a palavra, portanto, está presente no versículo 7, fazendo referência ao que foi dito anteriormente. Em Tiago 4, 1 ao 7 diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam a vossa carne? Você está acompanhando aí? Amém? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter.
Viveis a lutar e a fazer guerras e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma as Escrituras, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós? Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos... Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vejamos nesta noite, queridos, então, 7 razões pelas quais é importante cumprir este mandamento: sujeitai-vos a Deus. Aqui nesse versículo de número 7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus. Aqui não é, queridos, um pedido. Jesus não está ajoelhado nos seus pés dizendo: por favor, se sujeite a mim, por favor, me aceite, por favor, deixa eu controlar a sua vida. Não. O que Deus está falando para mim e para você é uma ordem: sujeitai-vos a mim. Não é um pedido, é uma ordem. E ordem se obedece. Então aqui, queridos, nós vamos ver 7 razões pelas quais nós devemos obedecer a essa sujeição. O versículo de número 1 diz: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Primeira coisa, queridos, nós precisamos entender que nosso coração, ele é repleto de luxúrias. No verso 1, nos fala que temos desejos interiores, ou seja, luxúrias. E essas luxúrias nem sempre estão alinhadas com o que Deus quer para mim e para você. Mas quando nos submetemos a Ele, Ele muda os nossos desejos, Ele muda as nossas vontades. Mas nós vivemos, queridos, hoje em dia em um contexto onde as pessoas não querem mudar. O versículo diz assim: de onde procedem guerras e contendas? De dentro do seu coração. De dentro do nosso coração, é daqui de dentro, queridos, que se maquina todas as coisas ruins que nós externamos. Então nós precisamos entender que precisamos renunciar às nossas luxúrias. Amém? Segundo, queridos, versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, e nada tendes, porque não pedis. Nós devemos nos sujeitar a Deus, queridos, porque o nosso coração é cheio de luxúria. Nós devemos sujeitar a Deus, porque o nosso coração é cheio de desejos, e muitas vezes desejos impróprios, porque os nossos próprios desejos se encontram em oposição a Deus. Nós vivemos, queridos, em um constante cabo de guerra. Nós
cremos que a partir do momento que aceitamos a Cristo como Salvador da nossa vida, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós somos então batizados com o Espírito Santo no momento em que aceitamos a Cristo como Salvador, e Ele então passa a habitar dentro de nós. E a partir deste momento inicia-se uma guerra entre carne e espírito, vontades humanas e vontade de Deus. Por isso o texto da palavra diz: sujeitai-vos a Deus, porque os nossos desejos e as nossas vontades são más. O texto nos diz no versículo 2: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras e nada tendes, porque não pedis. Então você pode perceber aqui que há mais de 2000 anos esse texto foi escrito e ele é tão atual. Às vezes nós olhamos para nós e muitas vezes nos enganamos. Achamos que somos bonzinhos demais. Achamos que somos merecedores de alguma coisa. Nos enganamos. E quantas vezes eu escuto pessoas dizendo: ah, pastor, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada de mal para ninguém, eu sempre fiz tudo de bom. Mas engano nosso, queridos, por mais bom que nós possamos tentar ser, sempre existirá aquela raizinha do pecado, que ao primeiro pisão no calo, ao primeiro momento de contradição, a primeira afronta que nos fazem, o pecado aflora, a raiva aflora, e a nossa natureza pecaminosa então passa a aparecer novamente. Por isso nós precisamos nos sujeitar a Deus, para que os nossos desejos, vontades, prazeres, luxúrias sejam então aplacados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Terceiro, versículo 3 nos diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis? Pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. A terceira razão pela qual devemos nos submeter a Deus, queridos, no versículo 3, é que temos orações não respondidas. Temos orações não respondidas. Apesar da Bíblia afirmar que podemos pedir o que queremos, muitas vezes nós não conseguimos. Por quê? Pergunto para o seu irmão aí, por quê? Muitas vezes a sua oração, a minha oração, não é respondida, queridos. Porque pedimos errado. Pedimos errado. Pedimos coisas que nos satisfazem, no lugar de pedir coisas que realizam a vontade de Deus. Nós pedimos errado. Nós oramos e pedimos aquilo que nós queremos, aquilo que vai satisfazer o nosso ego, as nossas vontades, os nossos desejos. Mas o Senhor quer que oremos certo, não errado. Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não é a minha vontade que tem que prevalecer na oração. Não é o que eu quero que Deus fará, mas é o que Ele já estabeleceu para mim. É o que Ele já estabeleceu para você, segundo o propósito e a vontade e o querer dEle e não seu. E aí você pode entender por quê. Muitas vezes você ora e a sua oração não é respondida.
Porque muitas vezes nós oramos, mas não pedimos que a vontade de Deus prevaleça. Queridos, em João, 1 João, capítulo 5, versículo 14, diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Amém, queridos? Por isso nós precisamos nos submeter a Deus, nos sujeitar a Deus, para que possamos orar como convém, para que possamos orar da forma correta, buscando querer a vontade do Senhor para a nossa vida. Quarto motivo pelo que você deve se sujeitar a Deus, querido. Versículo 4, abra sua Bíblia aí, vamos acompanhar. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Que palavra pesada, né, meus irmãos? É sério. Infiéis. Imagina só, Deus falando isso para mim e para você. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? O versículo 4 nos diz que devemos nos sujeitar, queridos, e nos submeter a Deus, porque lutamos contra o mundanismo. A amizade com o mundo, o sistema de governo de Satanás, é realmente inimizade com Deus e nos faz cometer adultério espiritual. Às vezes nós achamos que adulteramos somente quando caímos em um pecado sexual. Não. Você adultera contra Deus quando você coloca Deus em segundo lugar na sua vida e pede e prefere as coisas deste mundo em primeiro lugar do que Deus. Você está adulterando contra Deus, porque as coisas deste mundo para você é mais importante, os prazeres deste mundo é mais importante. Nós temos sido infiéis ao Senhor, porque preferimos muitas vezes estar em uma festa do que estar na presença de Deus. Porque preferimos muitas vezes estar em círculo de pessoas que não louvam a Deus do que estar no círculo de pessoas que glorificam ao Senhor. Infiéis. Somos infiéis, adúlteros. Quando nós misturamos o cristianismo puro e verdadeiro com esse cristianismo diluído que nós temos visto hoje em dia. Essa teologia da prosperidade, da bênção, da vitória, que eu tenho, que eu posso, que eu consigo, que eu aconteço, que eu não sou nada, Deus é tudo. E só temos algo pela misericórdia e pela graça do Senhor. Mundanismo, queridos, que tem muitas vezes entrado em nossos corações e temos preferido os prazeres deste mundo do que as coisas do Senhor. O versículo de número 5 continua, vamos lá. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós. Como eu já disse, nós vivemos em uma luta interior. A quinta razão é parecida com a primeira. Mas devemos observar que o ciúme é descrito como algo negativo em toda a Bíblia. Jamais podemos achar que Deus tenha tal sentimento, não é? Não, o ciúme não é uma coisa boa. Mas aqui o texto está dizendo que é
com ciúme que por nós anseia o Espírito. Por isso, queridos, nós temos uma luta interna, encontrada aqui nesse versículo de número 5. Nós queremos fazer o certo, mas muitas vezes nos achamos incapazes. Como o apóstolo Paulo diz, aquilo que eu quero fazer não faço, mas aquilo que não quero, acabo fazendo. Por quê? É uma luta interior que nós temos. Romanos 7, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará? Os irmãos estão entendendo, queridos? Está doendo aí, irmãos? Está doendo? Aqui em mim, já doeu desde quando eu preparei esta mensagem. Eu já fui chicoteado enquanto eu elaborava esse sermão. Porque antes de Deus falar com você, Deus falou comigo primeiro. Então não se ofenda se está doendo, é para doer. E muitas vezes, as varadas que Deus nos dá, é para o crescimento, amém? Sexta razão, queridos, versículo de número 6. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A sexta razão pela qual devemos nos submeter a Deus é que Ele tem graça para nos dar. Apesar de toda a corrupção que possa haver em nosso coração, apesar de todo o mal que a nossa mente possa maquinar, apesar de tudo aquilo de ruim que muitas vezes nós possamos fazer, pensar ou tentar fazer, se nós nos submetermos ao Senhor, se nós nos sujeitarmos ao Senhor, Ele nos dá graça. Graça. Deus tem graça para nos ajudar a ter sucesso na nossa vida cristã, se nós nos submetermos a Ele. Amém, queridos? Às vezes você pode dizer: é impossível, pastor. É tão difícil, é complicado, e eu confirmo e digo que é mesmo. Em nenhum lugar da Bíblia você vai achar um homem, uma mulher de Deus que não foi açoitado, que não foi perseguido, que não lutou contra a sua carne, contra os seus prazeres, contra os seus desejos. Mas em todos os lugares também nós vemos homens e mulheres como eu e como você, que se sujeitou ao Senhor, se humilhou, se prostrou e Deus abençoou. Deus esteve com sua mão de graça estendida, derramando a bênção, o amparo, o cuidado e o livramento. Amém, querido? Então esse é o motivo de você glorificar a Deus, exaltar o nome do Senhor, porque mesmo sendo homens pecadores que somos, se nós reconhecermos diante de Deus as nossas limitações e os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e purificar a nossa alma, e nos dar graça, e nos dar condição de vencer, e romper todos os desafios que um dia ainda virão. E a sétima razão para se sujeitar a Deus é causada por nosso reconhecimento do modo como Deus se sente em relação ao orgulho e humildade. O orgulho atrapalha o meu caminho, resistindo a Deus, me afastando dEle. O versículo 6 diz que Deus resistirá àqueles que o resistirem.
Deus resiste aos soberbos. Ele resistirá se nós resistirmos. Se nós não reconhecermos as nossas falhas, as nossas limitações, se nós não reconhecermos que necessitamos dEle e continuarmos sendo homens e mulheres orgulhosos, Ele nos resistirá. Mas, se nós nos sujeitarmos, Ele nos dará graça e nos dará a sua bênção. O versículo 6 diz graça, e o verso 10 diz que Ele nos levará para onde deveríamos estar. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Então note, querido, que tudo, aqui o cerne de todo esse sermão, toda esta palavra que nós escutamos, é nos humilhar, é nos sujeitar, é nos submeter ao querer e à vontade soberana, absoluta do Senhor. E quando nós então quebrarmos o nosso orgulho, quando nós então entregarmos diante do Senhor a nossa vida, a nossa alma, os nossos prazeres, os nossos desejos, reconhecendo que precisamos dEle, que necessitamos, ansiamos dEle, então, querido, Ele exaltará a mim e a você. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. A submissão a Deus parece um processo longo e difícil. E leva a uma vida muitas vezes monótona. É isso que muitas vezes vem em nossa mente. Mas como sempre acontece com Deus, o oposto é verdadeiro. A submissão a Ele, na verdade, leva-nos, queridos, à liberdade. Leva-nos ao descanso, leva-nos à alegria. A vida de resistência a um Pai amoroso é muito mais difícil do que uma vida de submissão simples e doce. E quanto a você, queridos, onde você se encontra quando se trata de submeter-se aos preceitos e mandamentos deste Pai amoroso? Aonde você está? Qual tem sido a sua atitude? Eu deixo para você responder a essa pergunta para Deus. Se coloque de pé. Oh Deus, somos vasos nas tuas mãos e o Senhor é o oleiro. Estamos aqui nesta noite, com a nossa vida inteiramente nas tuas mãos, Senhor. E nós pedimos humildemente, molda-nos, quebra-nos, transforma-nos. Eu quero ser um vaso novo nas tuas mãos. Quantas vezes, Senhor, o meu orgulho tem me afastado do Senhor. Quantas vezes as minhas vontades e os meus prazeres mundanos têm me afastado do Senhor. Quantas vezes tenho preferido estar lá fora do que estar na casa do Senhor. Mas nesta noite, Senhor, nós ouvimos a tua palavra e nos arrependemos dos nossos pecados. Nos arrependemos da nossa falha. Nos arrependemos muitas vezes da nossa ingratidão por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. De onde viemos, Senhor? O Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Muitos de nós não estaríamos mais aqui se não fosse a misericórdia do Senhor. Por isso, Deus, nós pedimos perdão. Perdão, Senhor, pelas nossas falhas.
perdão pelas nossas transgressões. E te pedimos, faz de nós um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Oh Deus, obrigado pela tua presença neste lugar, pela tua palavra que veio, Senhor, como um martelo, esmiuçando os nossos corações. E sabemos que não sairemos daqui da mesma forma que entramos, porque com certeza o Senhor falou aos nossos corações. E queremos obedecer a tua palavra, queremos obedecer a tua voz, queremos nos sujeitar ao Senhor, submissos ao teu querer e à tua vontade. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, queridos?